Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí em mais um episódio da série de Apocalipse, né? Hoje nós estamos no episódio de número 12, né? Isso, exatamente. E um tema mega interessante também. Sim, nós não estamos dando aquela sequência capítulo por capítulo, porque agora a gente vai dar um salto, né? É importante a gente saber disso, porque nós vamos ter um foco aqui muito especial, né? Exatamente. Pessoal, se você sentir falta, eles não falaram nada sobre as 7 trombetas, né? Calma. Então no Instagram nós temos tudo isso lá. Isso. É bem legal, inclusive, porque faz um paralelo com as 10 pragas do Egito. Isso. E é bem interessante. Então, você, né, que está nos acompanhando aqui no YouTube, no Spotify, nas plataformas de áudio em geral, né? Isso. Saiba do seguinte, se você não está seguindo a nossa página no Instagram também, você está perdendo conteúdo, tá? Inclusive, o que nós vamos falar aqui hoje, uma parte disso está escrito lá no Instagram também. Então, @crescer-frutificar. Você pode se inscrever lá. Mas também não se esqueça de se inscrever aqui, né? Sim, e colocar o sininho também, porque senão não recebe notificação que tem um episódio novo, né? Isso é muito importante. Isso. Bom, todas as plataformas, o nosso nome é sempre esse, @crescer e frutificar, né? Todo mundo deve saber isso. Agora a gente vai falar de um tema que é um tema, assim, que mexe, né? Com muita questão de interpretação, mas ele é fantástico. Porque é um tema bem especulativo também. É especulativo, né? Mas a questão é que ele também é um tema histórico, né? Uhum. A gente não pode descartar que o que está falando aqui não pode ser interpretado solto, né? O Apocalipse, ele tem uma conexão com todas as escrituras. Então, é uma coisa que a gente tem sempre falado, pessoal. O Apocalipse, ele tem íntima ligação com o Antigo Testamento. E quando você não conhece o Antigo Testamento, você perde a interpretação correta do Apocalipse. E aí o que acontece? Aí você fica viajando na maionese. Aí qualquer interpretação. Isso, exatamente, né? Eu acho que essa gíria viajando na maionese é bem velha. É antiga. Mas enfim. Não viaja na maionese, irmão. Isso. Leia a Bíblia e deixa a Bíblia se auto-interpretar, tá? É isso aí. O nosso tema hoje é bem legal, é a respeito de uma cidade que, depois de Jerusalém, é a mais mencionada na Bíblia. Isso. Deixa eu só, antes de você dizer qual é a cidade, né? Deixa eu só falar uma coisa. Com relação à interpretação que nós vamos entrar nessa cidade, como a gente já falou em alguns outros pontos, né? Teve o podcast passado, foi bem polêmico no recorte dele, né? Que nós colocamos numa das plataformas e mexeu com opiniões. Mas por quê? Justamente por isso, porque a gente às vezes não está fazendo a interpretação de todo o contexto das escrituras, da revelação que ela... A gente não, essas pessoas, né? Exatamente. Não, do jeito que você falou, a gente pensa... Não. Nós estamos estudando um monte. Não, é isso. Fazer e ele tá dizendo que ele não tá fazendo. Não, digo assim, no geral, as pessoas não fazem esse exercício e por isso chegam a achar que estamos falando aqui uma coisa da nossa cabeça. Não, pelo contrário. Lógico, aquilo foi um corte que foi feito, então... assim, as pessoas... o podcast tem 1 hora e pouco, e as pessoas ouvem 1 minuto e elas já tiram conclusão. Exatamente, mas para que saibam, né, a gente tem que entender, nós estamos utilizando textos e revelação que já está na história de Israel. Lembrando que quando a gente falou sobre os 24 anciãos, que depois vão reaparecer aqui nessa história, esses 24 representam, né, os 12 e 12, quer dizer que nós estamos falando dos 12 no sentido de as tribos de Israel ou a história de Israel, e os 12 apóstolos que conduzem as duas alianças. Para a gente entender que nós não estamos divagando aqui, nós estamos procurando na própria escritura a interpretação que nós queremos ter da melhor forma possível que Deus revela. Afinal de contas, Deus não é o Deus de ficar criando mistérios, ou ele quer, na verdade, orientar. Isso, E engraçado é porque o que as pessoas mais querem é ficar procurando mistérios na Bíblia. Gente, é claro que aqui Apocalipse, como as coisas não aconteceram, elas ainda podem parecer nebulosas para nós. Mas se a gente estudar a forma como isso já aconteceu anteriormente na história, pode nos trazer uma luz
para entender se nós formos a geração que vai testemunhar esses últimos dias. Sim, né? E lembrando também que não se trata o Apocalipse somente dos últimos momentos do planeta Terra, né? Nós estamos falando aqui que essa revelação ela já iniciou pelas igrejas locais, lá na época dos apóstolos, né? Ou seja, do apóstolo João. Então, se você não viu o episódio 1, é importante você voltar lá. Aliás, é importante você assistir todos os episódios que nós estamos tratando a respeito do Apocalipse. Sei. Né? Agora, qual é a cidade? Qual é a cidade? Babilônia. Babilônia, puxa vida. Para muita gente, Babilônia é um mistério mesmo, né? Porque também ela é citada como mistério. Gente, é uma cidade que já aparece no Antigo Testamento, por isso que ela é muito citada e ela é muito mencionada pelos profetas do Antigo Testamento, de uma fase para frente, principalmente. Na realidade, já em Gênesis, ela já aparece também. Sim, ela aparece em Gênesis, exatamente. Então, a gente entender o que é essa Babilônia, a gente vai entender o que Apocalipse, agora sim. Então, esses são os capítulos que a gente vai trabalhar hoje, Apocalipse 17 e 18. Sim. É primeiro bom a gente entender uma coisa, porque durante muitos e muitos anos passados, depois do nascimento da igreja cristã, essa cidade ela desapareceu, né? E aí o que aconteceu? Quando chegou a ciência moderna, ela começou a duvidar dessa realidade descrita na Bíblia como uma cidade física. Aí ficou tudo metafórico. Exato. Isso aqui é uma história criada pelos textos, pelos judeus, que é justamente para dar sentido à história que eles têm nacional. Só para quem não está entendendo o que o Fábio está falando, a partir do iluminismo para frente, começou a se questionar muito a veracidade histórica da Bíblia. Exato. E como a grande época da arqueologia foi a partir do século XIX, então muita coisa permaneceu enterrada nas areias do tempo durante muito tempo. As areias do tempo, as areias mesmo, né? Que você fala areias do tempo, parece que está falando só da ampulheta. Não. Estava enterrado. Enterrado. Ninguém sabia onde era a cidade, se existiu alguma vez essa cidade. E a Babilônia, descrita pela Bíblia, ela é tão grandiosa. E o fato de não ter naquela região nada que era aparente, exatamente. Então levava realmente os historiadores a questionar, não, isso não existe, isso é misticismo. Aliás, judeu inclusive a teoria de que o nacionalismo judaico e o pensamento judaico tenha surgido posteriormente, sem saber exatamente como teria acontecido o surgimento. Eu estou falando do pensamento moderno, tá? Eles achavam que foi uma coisa assim criada para dar sentido histórico para um povo que não tinha uma história. Exatamente. E baseado nisso é que nasceu muito dos pensamentos e da interpretação liberal dos textos. Isso. Um grande equívoco, né? Gente, no final do século XIX, um grupo de arqueólogos alemães foi lá para a região de onde hoje é o Iraque, né? E, de repente, começou a desenterrar a Babilônia. E é incrível, se vocês pesquisarem aí depois do podcast, irmão. Primeiro ouve a gente aqui. É isso aí. Depois do podcast, você pesquisar esses arqueólogos alemães desenterrando, tem fotos, porque é bem no final do século XIX, então tem fotos deles, é tudo preto e branco, claro, né? Mas tem colorido de outra coisa, que já vou dizer. Desenterrando o portal de Estar, a via processual e palácio, leões. Para quem não entende o que Deus está falando, a entrada da cidade, que é a via processual, uma das principais, o portal da cidade, né? Que nós temos um vídeo no nosso canal, lá no Instagram, que nós gravamos exatamente aonde está esse portal remontado. Tá? Que é no Museu de Pérgamo, em Berlim, que infelizmente vai ficar fechado pelos próximos 10 anos, essa área do museu. Reforma. Porque eles vão expor mais coisas.
nós tivemos assim o privilégio de poder ir ver ao vivo. Tirar fotos e gravar e postar isso. Isso, então tá lá, olha, vai lá no nosso canal, no Crescer e Frutificar, e procura lá entre os nossos Reels. Eu gravei do lado da reconstrução da via processual e também o portal de estar. De estar, que é justamente o período de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego e tudo mais. De Deus que estavam testemunhando aquela história acontecer. Mas que antes era só fantasia, agora tem fatos. Exato, isso. Gente, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a ler aqui o Apocalipse antes de voltar no tempo, para que vocês possam entender como que Apocalipse está falando, tem tudo a ver com a figura histórica mesmo, da Babilônia no Antigo Testamento. Sim. Então vamos ler lá em Apocalipse 17, diz assim: um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: venha comigo e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram adultério com ela e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua imoralidade. Ok, só lembrando que a Deise está lendo na NVT. Isso, exatamente. Então o anjo me levou no espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha, coberta de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e das impurezas da sua imoralidade. Em sua testa estava escrito o nome misterioso: Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo, o sangue das testemunhas de Jesus. Tomado de espanto, olhei fixamente para ela. Por que você está tão espantado? O anjo perguntou. Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres na qual ela está montada. Vamos parar por aqui? Isso. Tá? Só para explicar para vocês, então, essa Babilônia aqui. Então, a gente tem algumas dicas a respeito dela. Primeiro, fala que ela governa sobre muitas águas. E no versículo 15 do mesmo capítulo, fala assim: em seguida o anjo me disse, as águas que você viu onde a prostituta governa representam multidões de todas as nações e línguas. Ou seja, as muitas águas é justamente pessoas. Isso dá a entender que essa prostituta, ela tem um governo mundial, global. Isso. A expressão é como a gente fala normalmente, né? É um mar de gente, né? Então essa é muita gente. Interessante, por que nós referimos que a Babilônia ela é um local real no passado que foi descoberto? Para a gente entender que essa é a referência para que nós estamos tratando aqui. Porque senão a gente leva ou tudo para metáfora e aí fica uma coisa nebulosa, a gente não sabe qual seria o significado dessa metáfora, ou então a gente está esperando que haja alguma coisa real, alguma cidade mesmo no final dos tempos. Pode ser, pode não ser. É mais difícil ser uma cidade física do que, na verdade, as características do passado da antiga Babilônia. Então isso é importante a gente entender. Uma das coisas que fala aqui é justamente governar sobre muitas águas. Então vamos lá. Governando sobre muitas águas, vamos começar a ver as Babilônias do Antigo Testamento. Então vamos lá para Gênesis 6, que é a primeira Babilônia que a Bíblia fala. Que ninguém às vezes pensa que essa é a Babilônia, eu falei né? 6, não, 10. Gênesis começando no capítulo 10. Aí você vai abrir lá, vai dizer assim, como assim? Começando no capítulo 10, lá não é uma genealogia? Sim, mas é lá mesmo que está isso. Nós vamos ler aqui então, Gênesis 10, versículo 8 em diante, tá? Cush também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra. Porque era o mais corajoso dos caçadores, seu nome deu origem ao provérbio: este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores.
Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné. Algumas versões bíblicas, em vez de dizer construiu o seu reino na terra da Babilônia, fala na terra de Sinar, porque era assim que era chamada a Babilônia antigamente, né? Isso, como é que tá na tua? terra de Sinear. Sinear. Isso. Tá. Bom, continuando. Expandiu seus territórios até a Síria, onde conquistou as cidades de Nínive, Reobote-Ir, Calá e Resen, a grande cidade situada entre Nínive e Calá. Então tá. Aqui nós vimos esse guerreiro Nimrod construindo um império a partir da terra de Sinear, que é a Babilônia. Uhum. Né? Então, e nós vemos que ele, vejam, gente, é o primeiro império da terra, é esse daqui. Ele tem domínio sobre muitas nações e muitos povos. Tá lembrando daquela Babilônia lá do Apocalipse, né? Uhum. Mas... E a característica dele, que é importante lembrar. O que ele é, né? Nimrod. Ele é um guerreiro? Um guerreiro. Então, um homem que conquista através de guerras, um homem violento, né? Portanto, ele monta um império não por uma associação, mas por conquistas. Então, ele tem vamos dizer assim, um governo com violência. Isso. Então, isso é outra característica que a gente já viu ali da grande prostituta, né? Uhum. Exatamente. Ela estava embriagada com o sangue do povo santo, o sangue das testemunhas de Jesus. Isso, violência pura ali, né? Isso. Então, aqui nós vemos. Mas não para por aí, porque nós vemos que uma das cidades que esse Nimrod funda é a cidade de Babel. Uhum. E essa daí já traz uma lembrança para vocês, né? De um Sim. evento importante para a história da humanidade que aconteceu ali. Está em Gênesis 11. Nós não vamos ler todo o capítulo, claro, mas vamos ler um pedaço dele. Não sei se você quer ler. Gênesis 11. Ok, Você tá no então 10. vamos lá. Vamos pro 11. Porque você estava lendo na sua versão, mas a minha tá bem diferente em alguns aspectos. Eu estava me perdendo um pouco na leitura. Então é bom o a gente... Fábio vai ler na NVI. Eu estava lendo na NVT, né? 11:1, né? No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali fixaram. Que é a Babilônia. Isso, eles se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Isso, só até aqui. Então, gente, olha, nós vemos aqui o primeiro império da história da humanidade fundado na base da violência. Sim. Né? E outra característica agora, que é a característica do orgulho. Sim. Vamos fazer uma torre para que a gente fique famoso. Gente, vamos lá, não achem, tá, que nessa época as pessoas eram muito primitivas, né? Uhum. Não, vejam, eles já estavam fabricando tijolos aqui. Exatamente. Porque naquela região não tem pedras. Exato. Então eles tinham que fazer tijolos, e vejam que eram tijolos feitos de argamassa e unido com betume. Com betume, né? Ou Então, com piche, né? Isso, ou com piche, e secos ao sol, exatamente para eles ficarem rígidos. Exatamente. Né? E, gente, há uma construção hoje lá na região do Iraque, que é um chamado zigurate,
Tá? Aliás, zigurates estão espalhados pelo mundo, inclusive aqui nas Américas. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho, passo a passo. Isso. O grande problema desse texto para muita gente é que parece fantasioso um homem imaginar que ele vai fazer uma escadinha para o céu. Muita gente nunca estudou sobre Babel. Estudar para entender o que seria essa torre que chega até o céu. Porque na verdade não é uma torre que é infinita, tem uma escada que não para mais, né? Já pensou como é que fica a construção de determinado ponto? Naquela época, então eles iam ter muito trabalho. Exatamente. Cima, ia chegar um momento que ia ser muito difícil continuar a construção. A ideia de chegar no céu, alcançar o céu, é uma figura de linguagem no sentido de você trazer os benefícios do céu. A movimentação dos poderes celestiais. Exatamente. O controle, na realidade, dos poderes celestiais. Vai ficar mais fácil a gente entender quando você entender que no passado, antes da ciência moderna, sempre o ser humano atribuiu às divindades tudo que acontece. Certo? Então, hoje você tem um princípio de que vamos tentar entender os fenômenos e como se não tivesse... Bem, não tem nada de errado. Não tem nada de errado, né? Mas o problema é que você daí desatribui qualquer ação, seja ela vamos dizer, uma ação de um homem ou de uma entidade divina. Mas parece que vamos dizer assim, é uma coincidência cósmica ou alguma coisa, uma ação, uma energia. Aqui, esse povo está buscando justamente o que eles creem que é o poder cósmico de movimentar e criar todas as coisas. Isso. E vejam que o propósito era ficarem famosos e não se espalharem. E isso é uma rebeldia flagrante com relação à ordem de Deus para a família de Noé, porque isso daqui tudo está acontecendo após o dilúvio, né? Quando Deus deu aquele restart na história da humanidade através da família de Noé e dos 3 filhos dele. Sim, exatamente. Né? E Deus falou para eles em Gênesis capítulo 9, diz assim... Então Deus, 9 versículo 8, então Deus disse a Noé e seus filhos, confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação. Não era esse aqui. Eu acho que é o 9.1. Não, é esse mesmo. Então, diz assim, 9.1. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. Então o que estava acontecendo ali na Torre de Babel era justamente uma desobediência a Deus. Eles não queriam ser espalhados para a terra porque era conveniente. Sim. Era domínio para o Nimrod e era uma forma da humanidade se manter unida, como o próprio Deus falou, para o pecado, como eles já estavam antes do dilúvio. Né? A ideia é uma prosperidade. O Nimrod aqui está procurando não só o poder de dominar tudo, mas também utilizar pessoas para fazer com que puxe os poderes cósmicos e aquilo prospere, que é uma desobediência clara, como dissesse, não, quem governa aqui sou eu. Isso. Então, assim, vocês já perceberam que o espírito dessa primeira Babilônia, esse primeiro império babilônico que a gente está falando aqui, já é o mesmo daquele lá de Apocalipse. Sim. Né? Mas depois... Só terminar a ideia do zigurate, que você tocou no assunto, né? Então, aquela escadinha que a gente estava falando não é uma escadinha que vai chegar lá. Qual é a ideia? Que é a torre que vai subir até os céus, como a gente falou, é puxar esses poderes cósmicos. Mas o formato dela é um formato piramidal. Tá? Então, esse é o jeito da torre que a gente chama de zigurate. Por que está no mundo inteiro? Se você perceber, se for aqui na América Central, tem um formato... Ela não é aquela pirâmide com as paredes retas como a gente tem no Egito. Ela parece Embora no Egito escada, também tenha pirâmides que até parece escada. E a gente tem que entender que esses formatos, em cima deles, tem como se fosse um templo.
Era um templo mesmo, Isso. né? E você vai encontrar bem isso aqui nas ruínas da América Central, Isso. né? Então a gente entende hoje, pela história, pela arqueologia, que eles realmente usavam essas estruturas para fazer um templo alto, para invocar os deuses lá de cima, e era como se fosse um quarto de hotel para os deuses, onde eles eram servidos de comida e tudo mais. Então era uma forma realmente de estar manipulando a divindade. Esse paganismo que já existia naquela época, quando Deus vem e espalha o povo pela terra, forçando a situação, né, confundindo as línguas, é exatamente o que vai acontecer nas religiões pagãs que tem no mundo. Eles têm sinais que já remontam Babel, né? Isso. E a segunda alusão bíblica, a Babilônia, gente, aí vai ter várias em Isaías, Jeremias, vai ter muitas, tá? Abacuque, indiretamente, também vai ter. Falando sobre a Babilônia. Isso. Mas a gente conhece um profeta que morou na Babilônia. Exato. 2, né? Na realidade, Ezequiel também morou lá e Daniel morou lá. Então, o sonho de Nabucodonosor, ele já deixa entender bem a questão da pompa e da circunstância, digamos assim, da riqueza que era a Babilônia. Você vai ler né? o texto? Eu não vou ler esse texto do sonho especificamente, não. Tá. Mas era a estátua de Nabucodonosor e a Babilônia representada pela cabeça de ouro. Deixa voltar um pouquinho pra gente localizar essa Babilônia, porque tem gente aí que tá perdida. Vamos lá, gente. Então a gente falou lá de Babel, passaram-se muitos séculos, tá? O povo de Israel já tá assentado na terra, desobedecendo a Deus, e aí Deus manda recado dizendo, olha, a Assíria vai tomar o norte, e manda outros profetas, primeiros profetas antes desse exílio, eles fizeram isso, dizendo, olha, quando vier a Síria vai acabar tudo, e a Síria não chegou no sul. E aí a Babilônia se levantou. Aí se tornou um grande império. E esse é o império, e derrotou o sul. Derrotou a Assíria primeiro. Primeiro derrotou a Síria. E depois derrotou, aliás, ele abarcou uma parte muito grande do território ao redor ali do Crescente Fértil. E, gente, é isso que o Fábio falou, é importante, né? Porque por que ela é tão grandiosa? Por que os judeus estão falando tanto dela aqui, né? No caso, na Bíblia? Porque eles foram conquistados, é isso que você está falando. Eles foram conquistados pela Babilônia, levados, exilados para morar lá. E de certa maneira, ainda bem que não foi a Síria, né? Porque senão não ia sobrar ninguém. A Síria realmente não deixou sobrar traço, não. Mas olha, eu até vou recomendar a vocês também. Anota mais uma coisinha aí que você tem que pesquisar. Desculpa. Depois de você ouvir o nosso podcast. Vai no YouTube mesmo e digita lá Reconstrução da Babilônia em 3D. Vocês vão ver a grandeza e a beleza que era. Se vocês forem ver lá o nosso videozinho, então vocês vão ver a coisa ao vivo, colorido e tudo mais. Realmente, gente, é impressionante. É incrível. É lindo. Impressionante você saber que aquilo tudo existia 600 anos antes de Cristo. Uhum. Então, realmente é maravilhoso. E antes de você tocar nesse assunto, que você falou da via processual que nós tivemos, você vai ver no vídeo, deixa eu só lembrar uma coisa. Essa Babilônia de Nabucodonosor, na própria via processual, estão lá, não é desenhado, é um relevo dos deuses da Babilônia. Que isso é muito importante para entender o texto de Apocalipse. Por quê? Porque esses deuses faziam afronta ao Deus de Israel. Porque o Marduk, por exemplo, que era um dos principais ali... Era o principal, né? Mesmo, né? Tinha Istar também. Istar era a esposa, né? Sim, então vamos dizer, havia um núcleozinho, o casal. Ele, o Marduk, ele era considerado o criador das estrelas, né? dos planetas, enfim. E ele regia tudo isso daí dos céus. Então tá, então vamos fazer o seguinte, nós não vamos ler o sonho de Nabucodonosor, tá? Nós vamos ler
a avaliação que ele mesmo faz da cidade, tá? Isso está em Daniel capítulo 4, versículo 28 a 30. Diz assim: tudo isso, porém, aconteceu no... Perdão, vou voltar aqui. Tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor. 12 meses depois, ele caminhava sobre o terraço do seu palácio na Babilônia e disse: vejam a grande cidade da Babilônia. Com o meu próprio poder construí essa cidade para ser o centro de meu reino, para mostrar o esplendor de minha majestade. Aí é interessante, se você continuar, ele estava falando isso e aí veio uma voz do céu e disse: essa mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Daqui para frente você não vai mais governar. E ele realmente, ele voltou a governar depois de 7 anos, né? Mas pagou um preço bem alto, né? Ele entrou num período de loucura. Então, é engraçado porque parece que a Babilônia, ao mesmo tempo que ela é uma cidade que se levanta nesse orgulho desde o passado, e quando ela é remontada, é uma terra de demônio, né? Que no final deixa todo mundo assim, tão orgulhoso que leva à loucura o camarada. E gente, naquela região ali se desenvolveu a escrita, a matemática, a astronomia, tantas coisas. Então realmente era um grande centro, era o Egito e ali essa região da Mesopotâmia, onde ficava a Babilônia, eram 2 grandes centros culturais e científicos do mundo no passado. Sim. Tá? Então, assim, é isso que a Babilônia do Apocalipse representa. Esse reino de violência, caracterizado pela violência. Paganismo. Paganismo. Muito forte. Isso. Então, aqui, com relação a essa questão do paganismo, quando em Apocalipse 17 fala da grande prostituta que governa e das suas imoralidades, a gente sempre vai achar que é no sentido ser. Isso. A gente não pode falar a palavra, né? Vocês já imaginam, né? Mas nem sempre. Vejam, para Israel no Antigo Testamento, Deus também chamou a nação de Israel de prostituta e de adúltera, querendo dizer com isso que eles estavam tendo casos com outros deuses. Isso, contraindo Deus. Isso. Então, a Babilônia, ela não representa uma cidade imoral apenas nesse sentido de moralidade mesmo, mas no sentido de idolatria. Sim, esse paganismo... Ele é um centro religioso. Centro religioso, isso. Porque tem gente que acha que, mas religião... Toda religião leva a Deus. Isso. Aqui é um sinal muito claro que Apocalipse está tratando, e a gente vê na história de Israel, que a gente tem que levar em consideração. Deus não divide a sua glória com nenhum outro Deus. E todo grande império começou também, e era uma das formas de manter o império unido, era haver uma religiosidade comum. Foi assim com o Egito... Foi assim com a Assíria. Gente, vocês precisam entender que naquele tempo do Antigo Testamento, a batalha era sempre entre deuses. Tá? Então era o Deus de uma nação lutando contra o Deus de outra nação, e quem ganhasse era o Deus poderosão da história. Sim. Agora, por que Deus não divide a sua glória? Porque Deus, na verdade, é o Deus que traz todos os valores que regem o universo, são os valores morais que regem o universo. Todos os outros deuses têm características egocêntricas e humanas, que a gente chama de antropomorfismo. Falíveis e tudo né? mais. Ou seja, todos esses povos procuram nesses deuses um desejo humano. São deuses formados pelo homem. Vejam, nós fomos criados à imagem de Deus e nós criamos deuses à nossa imagem. Exatamente. Tá? Então, esse é a idolatria e o paganismo, né? São as características fundamentais, porque Apocalipse, quando vai falar da grande Babilônia e da grande prostituição que está havendo ali, é no sentido do homem estar, vamos dizer assim, vivenciando e divulgando e promovendo todo esse estilo de vida que é humanista, não no bom sentido, no péssimo sentido. Né? Ou seja, busca dos seus desejos, dos seus... Não é humano no sentido de se portar com o ser humano, é do ser humano
seus desejos pra sua egoístas. própria depravação. Exatamente, depravação. Essa é a palavra. Que aí você mistura o certo e o errado. Aliás, a gente estava conversando, a gente dando aula lá na igreja, a Rebeca. Nós somos parte de uma igreja, tá, pessoal? Também, a gente frequenta a igreja e ensina e aprende. Nossa filha Rebeca trouxe um questionamento sobre Gênesis, né? Que ela falou assim, mas o fruto, o que seria essa provocação de Satanás? E aí a conclusão na conversa, né? Até ela lembrou, para mim isso aqui seria o fruto do conhecimento do bem e do mal. É relativizar a vontade de Deus. E que Deus é que sabe. Deus sabe o que é o certo e o que é o errado, mas quando o homem toma para si isso, aí o que é certo é o que o homem acha que é certo e o que é errado é só o que ele acha que é errado. Só que cada homem interpreta a sua maneira. Então isso é satanismo, né? Satanás quis confundir as coisas a partir daí e trazer o caos, porque aí já não tem mais uma verdade absoluta. É a verdade individual. Cada uma guerreia da sua forma. Mas nós estamos vivendo exatamente dessa forma. Nós nos importamos cada vez menos com a comunidade, cada vez mais com a minha felicidade individual. Então, já é uma característica que a gente encontra lá em Nimrod, formando uma cidade dos homens, né? Isso. E também nós estamos vendo isso. Nabucodonosor, exatamente. Gente, todo projeto de poder feito pelo homem, ele acaba se corrompendo pela própria depravação humana. Nós nascemos em pecado. As cidades que são descritas na Bíblia, as mais descritas na Bíblia, citadas, é a Babilônia e Jerusalém, gente. Jerusalém em primeiro lugar. Isso, e Babilônia em segundo, porque elas são antagônicas no sentido, porque Jerusalém é a cidade de Deus e vai ser a capital que Apocalipse aponta quando vier a nova Jerusalém, que vai governar todas as coisas, ou seja, Deus no centro governando tudo. A Babilônia é o contrário. É o homem no centro. É o homem com a sua religiosidade no centro. Então, gente, percebam que os últimos tempos não vai ser um tempo de ateísmo. Não, ele vai ser um tempo de religiosidade muito grande. Só que tão contrária a Deus, tão avessa a Deus, que essa religiosidade se alimenta do sangue dos santos de Deus, conforme a gente leu ali. Isso. Agora vejam, voltando àquela questão, os impérios no passado sempre o que manteve unido foi a religiosidade. Paganismo. Foi assim com o Egito, foi assim com a Assíria, foi assim com a Babilônia, foi assim com a Grécia, foi assim com Roma. E quando os deuses romanos não estavam mais dando conta, eu não vou questionar se Constantino se converteu ou não, né? Porque eu acredito que ele tenha se convertido, mas a partir do momento que ele tornou o cristianismo a religião do Estado, o cristianismo acabou se tornando, de uma certa forma, também opressor. Sim. De um momento para frente na história. Aliás, então, vamos lembrar daquela... Você ia até comentar sobre a estátua da visão de Nabucodonosor. Não é bom a gente falar um pouquinho desses impérios? Só para entender como Deus ia tratar? Aqui também tem a visão se a gente seguir aqui, né, em Apocalipse 17, vamos lá para o 9 agora. Só um pouquinho, antes de ir para o 9, antes de ir para esses impérios e não sei o quê, eu queria só, gente, lembrar vocês que essa mulher, ela tá montada sob a besta. Olha e quem que é a besta? A besta é o anticristo. É o anticristo. Nós já vimos isso no outro episódio passado. Tá? Então, essa mulher, de uma certa forma, ela domina, mas ela é conduzida adiante pela besta. Ou seja, o que dá a entender é que vai ser muito conveniente para o anticristo se deixar dominar por um tempo por essa religiosidade global que traz riqueza. É uma religiosidade conveniente, né? Fundamentada na riqueza. Veja, ela
tá toda cheia de púrpuras e pérolas e ouro e não sei o quê. E a gente vai ver mais para frente que tem coisas mais terríveis ainda, né? Mas sobre essa questão de impérios, em vez de a gente voltar lá para o sonho de Nabucodonosor, aqui mesmo no capítulo 17, versículo 9, fala assim: aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam 7 montes onde a mulher governa e também representam 7 leis. Aqui é interessante porque... 7 reis. 7 reis. Eu falei 7 reis. Eu entendi outra coisa. Tá. Não, mas aqui é interessante que por causa dessa questão dos 7 montes, muita gente interpreta como sendo literalmente a cidade de Roma. Uhum. Porque ela é cercada... Ela foi fundada no meio de 7 montes, colinas, 7 colinas, isso. Né? De 7 colinas. Então, assim... inclusive havia representações em moedas, né, de Roma, como sentada, Roma, a deusa Roma, sentada sobre as 7 montanhas que cercam a cidade de Roma, né? Sim. Mas aqui fala de 7 reis, aí fala assim, 5 deles já caíram, o 6º está governando e o 7º ainda não veio. Então 5 reis caíram: o Egito, que dominou o povo de Deus, a Síria, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia já tinham caído. 5 caíram. O 6º que está governando é Roma. Na época, Roma. É Roma. Aí depois o 7º ainda não veio. Ou seja, é o Anticristo. O Anticristo. Mas o seu reinado será breve. Aí a besta que esteve viva, mas não está mais, é o 8º. Uhum. Tá? Então dá a impressão de que essa besta ela é o 7º e o 8º rei, porque ela morre e volta. Sim. Né? Não sei se dá para ver exatamente dessa forma, tá? Mas vejam que é uma sucessão de impérios sempre caracterizados pela extrema riqueza, extrema opressão e extrema religiosidade imoral, inclusive. Né? Mas lembrando que não é porque eles vivem esse estilo que eles estão todos ricos, né? Nós estamos falando dos opressores, né? Isso. São os reis, são os poderosos, porque sempre tem que ter um povo opresso. Sim, claro. E a gente vai ver quem é que está sendo opresso aqui. Bom, enfim, a gente vai correr mais um pouquinho aqui, porque daqui a pouco essa mulher, essa Babilônia, ela começa a perder poder. E isso começa a ser conveniente para a besta. E só para ele é conveniente, tá? Então vamos lá para o versículo 15. Em seguida o anjo me disse: as águas que você viu onde a prostituta governa representam multidões de nações de todas as línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Tá? Mas vejam que primeiro a prostituta montava sobre a besta. Sim. Agora a coisa está se mudando. Parece que a besta agora está tomando uma atitude contra essa multidão, né? Isso, contra essa mulher prostituta aqui. Essa Babilônia aqui, isso. Né? Aí diz: eles a deixarão nua, comerão sua carne e destruirão o restante com fogo, porque Deus colocou no coração deles um plano que executará a sua vontade. Ou seja, gente, mesmo o mal, mesmo Satanás e todos os seus agentes, e a besta aqui é um agente de Satanás, estão sempre sob a soberania de Deus. A palavra de Deus sempre vence, né? E isso a gente vai ver depois lá no capítulo 19, que nós não vamos ler hoje. Mas exatamente a palavra vindo, a palavra reinando, a palavra vencendo. Isso. E é impressionante porque, olha, eles, a partir desse momento que Deus permite que essa religiosidade toda caia, porque os agentes humanos estão se voltando contra ela, fala: eles concordarão em entregar a autoridade à besta, cumprindo-se assim as palavras de Deus. O interessante é que você vai lá para as palavras de Paulo
e ele trabalha isso lá em Tessalonicenses, né? Ele está tratando, porque o povo de Tessalônica convertido, eles estão vendo os seus irmãos, né, tendo problemas e alguns morrendo e dizendo, mas eles não aguardaram, será que eles estavam em pecado? E Paulo tem que tratar essa igreja. E como é que ele trata essa igreja? Explicando. E aí ele fala, calma, ainda não veio o abominável da desolação, que ele está falando do anticristo, né? Que aqui é um símbolo histórico também para os judeus. A gente não vai ter tempo de explicar aqui. Mas ele fala, esse homem vai adentrar no templo, ele vai se sentar no trono de Deus e ele vai dizer, se intitular Deus. Então, o que nós estamos vendo aqui, essa virada de mesa, porque até então tá tudo certo, as religiões, a religião, do jeito que Paulo está explicando, parece que vai unificar, que vai ajeitar, que vai ficar bom. O templo está lá. Naquela época, quando Paulo falou isso, ele não está nem sequer... o templo não tinha sido destruído, nem sequer ele estava derrubado. Mas tudo indica que vai haver uma conciliação hoje no território que está em guerra constante, que é Israel, e que as religiões vão fazer, vamos dizer assim, um acordo, e ele vai ser o cara que sela esse acordo para a grande Babilônia estar feliz. É interessante porque a partir do momento que essa religiosidade moral está caindo em descrédito entre os seres humanos, a besta está recebendo mais poder. Uhum. Veja isso. Gente, aprendam a ler o Apocalipse não de forma cronológica, porque ele não é, tá? Então, a besta está crescendo em poder. Pode ser que seja exatamente esse momento que o abominável da desolação que Daniel falou e que Jesus falou também em Mateus 24, que é a besta entrando no Santo dos Santos e se autodeclarando Deus. Uhum. Pode ser que isso esteja acontecendo neste momento aqui, tá? Aliás, isso daí já está gerando o gancho para o próximo episódio, que nós não vamos terminar o assunto da Babilônia aqui, gente, não. É muita coisa. A gente ia ter que fazer um episódio de 2 horas e talvez para vocês iria ficar muito cansativo. Exatamente. Então, nós preferimos dividir, tá? No próximo episódio, então, a gente vai focar na queda da Babilônia. Sim. Então, só não esqueçam, tá? Do espírito da Babilônia. Sim. Que é isso que a gente vai ver caindo e sob a palavra soberana de Deus, né? Porque Deus permite que os planos humanos até prosperem até certo ponto. Até certo ponto, enquanto isso ainda está dentro da vontade dele, até que ele põe o ponto final no plano humano e diz, agora eu vou começar a fazer... Sim. Não que ele não esteja fazendo através... Não, ele está fazendo. Aliás, humanos, até digo aqui uma coisa importante para a gente lembrar sempre. Esse daqui não é uma interpretação solta, nós não estamos falando aqui de uma coisa especulativa somente, não. Tem alguma especulação porque não aconteceu, mas o fato é que Daniel também estava profetizando isso. E nós vamos voltar a esses pontos que Daniel trata para a gente perceber como Deus está no controle de todas as coisas e a gente vai ver a grande virada. E olha, gente... Parece que não, né? Que um capítulo só não vai dar muita coisa para falar, mas tem muita coisa para ser dita em Apocalipse 18. Então nós esperamos você no próximo episódio, que será o episódio número 13. Exatamente. Onde a gente vai continuar falando ainda a respeito dessa grande opositora à cidade de Deus. Sim. A cidade dos homens. Se você acha que nós estamos assim no pior do pior momento... Se prepara, porque a palavra de Deus está apontando que ainda tem muita coisa que a humanidade vai preparar e afrontar a Deus. Infelizmente, né? É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Foi muito legal estar com vocês no nosso episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham crescido e não se esqueçam, nada disso está fora do controle de Deus. Nós acabamos de ler aqui que o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Mas aí, se você acha que tem alguma ideia do que pode ser que venha a acontecer no futuro, que vai gerar essa espírito de Babilônia, ou que está sendo gerado agora, coloca teu comentário aí, né? Diz pra gente qual é a tua opinião a respeito. Gostou do episódio? Deixa o seu like também, irmão, porque ajuda o canal.
nós precisamos que vocês nos ajudem a crescer. Nós estamos, neste momento, no dia de hoje que nós estamos falando, falta 4 pessoas para a gente chegar a 600 inscritos. Será que a gente conseguiria chegar a 800 inscritos até o Natal? Tomara, né? Olha, sabe que vocês podem nos ajudar com isso, né? Isso. Só compartilhar com seus amigos e recomendar a gente para as outras pessoas também. É isso aí. O que nosso desejo acima de tudo, né? A gente quer que a palavra de Deus seja lida, seja entendida e as pessoas elas comentem sobre a palavra de Deus. Por isso esse formato, por isso esse trabalho que nós fazemos, né? Mas nós não temos uma grande expressão ainda, né? Digamos, na plataforma, mas nós queremos que as pessoas aos poucos ouçam e elas comentem e falem, que isso, a gente está aqui fomentando, né? O nosso desejo, irmãos, é trazer conhecimento bíblico de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, como diz aqui um dos livros que a gente recomenda muito, com responsabilidade, porque é muito irresponsável você sair atribuindo a besta é esse, a besta fulano, é aquele, ciclano, a Babilônia é isso, aquilo, porque já fizeram isso ao longo de 2000 anos. Exato. E essas previsões não estavam certas. Não. Muito bem. Então é isso aí, não esquece, deixa seu like. Um abraço e até mais.